Olá, meninas! Boa tarde, como vocês estão? Que bom que você está aqui para fazer o nosso 7º dia de devocional. E o tema de hoje é morrer. O versículo base está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A gente, na nossa caminhada cristã, ouve muitas vezes, em muitas mensagens, em muitas devocionais, que nós devemos morrer para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. É meio antagônico pensar que para que haja vida de Cristo em nós, a gente precise morrer para nós mesmos. E não é uma tarefa fácil essa, morrer para nós mesmos, porque a gente vive num mundo cada vez mais egoísta. A gente vive num mundo que a gente, de certa forma, muitas vezes até precisa pensar em nós mesmos, porque as pessoas não pensam. A gente vive num mundo em que os nossos interesses se sobressaem aos interesses dos outros. E é por isso que o mundo tá do jeito que tá. Porque a gente pensa primeiro em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos pensamentos, no que a gente quer. E é por isso que a gente fica tão insatisfeito com as coisas que acontecem ao nosso redor. Porque a gente quer a todo momento a nossa satisfação. Quando a gente fala negar a si mesmo, morrer em si mesmo, né? Matar o nosso homem, nada mais é do que passar a pensar em Cristo em primeiro lugar e passar a pensar nos outros em primeiro lugar. Tem um pastor americano que ele diz que quando a gente fica pensando o dia inteiro em morrer para nós mesmos, em negarmos nós mesmos, na verdade a gente passa o dia pensando em nós mesmos. E a nossa vida, na verdade, está cada vez mais viva. E a gente não está se negando, a gente está realmente pensando em nós mesmos. E na verdade essa inclusive é a definição de humildade. Humildade não é você pensar menos de si mesmo. Não é alguém dizer, poxa, como você canta bem, e você falar, não canto, quando você canta e você sabe que você canta. Isso não é humildade. Humildade é você pensar menos em si mesmo e não de si mesmo. Jesus era assim. Jesus dizia, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não deixou de ser humilde por causa disso. Mas ele pensava primeiro nas outras pessoas. Por isso que Jesus foi foi a pessoa mais humilde que passou por aqui pela terra. E quando a gente começa então a pensar mais no outro, e quando a gente pensa então mais em Jesus e pede que Jesus então viva mais em nós, aí sim a gente começa a morrer para nós mesmos. Olha esse texto que está em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, a idolatria. E olha só o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês percebem que a imoralidade sexual, a paixão, os desejos maus, a ganância, são todos valores que dizem respeito a nós mesmos? E vocês percebem então quando a gente tem essas paixões de nós mesmos, é quando vem as guerras, as contendas. Por isso que Cristo nos convida a pensar mais nos outros. E aí, quando a gente passa o dia pensando nos outros, naturalmente a gente para de pensar em si mesmo. Naturalmente a gente morre para si mesmo. Eu tenho certeza que muitas de vocês que estão me ouvindo conseguem diariamente se colocar no lugar do outro, pensar no outro, viver para o outro.
Mas essa é uma tarefa diária que nós precisamos. Tem uma pulseirinha, e assim eu termino, dizendo assim: eu sou o terceiro. E o que significa eu sou o terceiro? Significa que primeiro eu penso em Cristo. Em segundo lugar, eu penso nos outros, eu penso no próximo. E só em terceiro lugar, eu penso em mim mesmo. Que seja essa uma verdade na sua vida. Que em primeiro lugar, você possa pensar em Cristo. E em segundo lugar, você possa pensar no próximo. Porque aí a sua vida vai estar tão preenchida que a sua morte vai ser natural. E aí vai ter vida dentro de você. Cristo vai viver dentro de você. Então, morra para você mesmo, para que Cristo possa viver dentro de você. Vamos orar? Pai querido, essa é uma tarefa muito difícil, nós pensarmos menos em si mesmo, em si mesmas, até porque, ó Pai, nós vivemos num mundo em que as pessoas cada vez mais pensam em si mesmas. Mas nós aqui queremos fazer um compromisso contigo, Senhor, de pensarmos primeiro em Ti e somente depois em nós. Que os outros possam ter mais importância do que nós mesmos e que diariamente a gente possa decidir morrer para nós mesmos, para que o Teu Filho possa viver em nós, para que os outros possam ter mais importância na nossa vida, porque assim haverá menos brigas, menos contendas, menos insatisfação, e assim o Teu Filho possa ser visto através das nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada um que está fazendo essa devocional hoje comigo, está decidindo pensar menos em si mesmo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. É isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado da devocional de hoje. Deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama. E vamos juntas nessa semana, esperançosas que Deus tem ainda muito mais para falar conosco e transformar as nossas vidas durante essa jornada, para que 2018 seja um ano abençoado, tá bom? Um beijo grande, ótimo dia. Tchau, tchau.